Dê uma linda salva de palmas para Ele. Mas bem forte. Essas palmas são de vencedores. Diga amém. Diga, ô glória. Amém? Cumprimenta quem está do seu lado novamente. Diga, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Diga para você, sucesso, hein? Diga para a pessoa que está aí, sucesso. Profetiza na vida da pessoa. Olha no olho dela e profetiza. Sucesso para você, minha irmã. Sucesso para você, homem de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos estar motivados para vencer. Diga glória a Deus. Senta um minutinho. Daqui a pouco nós vamos orar mais. Nós vamos entrar no combate sério. Amém. Vamos entrar na mensagem de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia conosco no livro de Juízes, o capítulo 6. Eu vou ler 2 versículos apenas, porque a história você já conhece. Mas nós vamos tratar hoje aqui sobre não viver habituado a facilidades. Geralmente, pessoas que de Deus receberam coisas grandes, foram pessoas que elas tiveram muitas dificuldades na caminhada. Você pode parar para analisar, pessoa por pessoa, relato por relato da Bíblia, que pessoas que alcançaram coisas grandes, que viveram coisas extraordinárias, foram pessoas que elas não estiveram habituadas a facilidades. Muito pelo contrário. Todo o processo da vida dela foi difícil. Foi dificuldade por baixo de dificuldade. Situação por cima de situação. O tempo todo vinham situações para que ele pudesse resolver. E naquela resolução de problemas que a pessoa tinha, ela crescia. Ela criava uma estrutura para que Deus colocasse nas mãos dela algo maior. Dá para entender? Diga amém? Então ele recebia algo maior, mas a vida toda foi baseada nas dificuldades. Não tinha facilidade. Infelizmente, nos dias atuais que a gente vive, existem muitas pessoas que elas estão tão habituadas às facilidades, que se a coisa não vem pronta, o que ela faz? Isso não é para mim. Não veio pronta, não veio do jeito que ela esperava, não veio do jeito que ela havia feito uma expectativa, então imediatamente ela pensa, isso não é para mim. Está cheio de pessoas por aí, buscando um ramo de atividade, para que ela possa se profissionalizar. Isso eu não falo de jovens, falo de pessoas maduras. Porque quando se trata de jovens, é normal. Eles estão buscando um ramo de atividade, buscando um projeto para que eles possam se preparar e futuramente viver aquilo. Mas existem pessoas já maduras, que elas ainda não entenderam o ramo de atividade pelo qual ela vai executar, vai viver, pelo qual ela tem interesse de realizar. E aí quando ela pensa em algo, e ela até pensa em executar, que ela vê todo o processo, tudo tem que ser feito, ela começa logo a se desmotivar. Eu já ouvi muita gente falar, eu quero ser um engenheiro, um exemplo. Mas para ser engenheiro eu tenho que fazer 5 anos de faculdade, depois disso ele precisa ter algumas experiências, né, próprias no dia a dia, ele já precisa começar, até mesmo dentro da faculdade, ele vai ter algumas cadeiras que ele tem que cumprir lá, e ele vai ter que fazer ali alguns estágios. E são estágios que às vezes é um tanto quanto difíceis, não são simples. E alguns começam a olhar e dizer assim, eu acho que não é isso que eu queria para a minha vida. Eu estava vendo uma estatística, assistindo a RIT, né? Passou o jornal, eu estava assistindo e o cidadão estava falando lá, o jornalista. Ele disse, olha, em pleno 2024, é grande, 25% a 30% da quantidade de pessoas que começam a fazer uma faculdade baseada num projeto, e quando chega ali no 2º, 3º, até o 4º período, algumas desistem, trancam aquele curso e começam a fazer outro, porque elas pensam, não era isso que eu queria, porque ela achava que teria uma certa facilidade, ela achava que aquilo era o ideal, então ela colocou aquilo como ideia dentro da mente dela, dentro do pensamento dela, e ela começou a viver aquilo. Só que ela começou a ver obstáculos, ela começou a perceber dificuldades, ela começou a perceber que aquilo não seria tão simples como ela imaginava ser, e ela dá para trás. Infelizmente, esse tipo de pessoa é pessoa que Deus, infelizmente, não vai honrar com coisa grande. Deus não dá nada grande para quem pensa pequeno. Glória a Deus. Deus não dá nada grande para quem está habituado a facilidades. Deus vai dar algo grande para quem está habituado a dificuldades. Ele sabe que vai ser difícil. Ele sabe que vai ser uma tarefa, né, um tanto quanto, que ele vai ter que se esforçar mais, fazer mais. Ele vai ter menos descanso. Né? Quem pensa em ser empresário, por exemplo,
tem que entender que ele vai ter menos descanso do que os funcionários. Os funcionários eles vão cumprir ali um horário, eles vão cumprir ali um projeto, depois eles vão para casa e descansam. O dono não, ele sabe de uma série de coisas que ele tem que se responsabilizar para com o governo. São as fiscalizações, são muitas coisas que envolve ali. Então ele vai ter que ter uma mentalidade totalmente acima, à frente, para que ele possa tocar aquele negócio da melhor maneira possível. Caso contrário, ele vai chegar uma hora que ele vai pensar em desistir também, se tiver habituado a facilidades. Aí eu vou comentar com você o versículo 11. A história você já conhece muito, mas eu quero falar aqui desse assunto, especificamente. Versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo aonde? No lagar, para o salvar dos midianitas. Aí eu quero fazer um comentário. Esse primeiro versículo aqui já é para a gente ter esse entendimento. O Gideão, ele era o filho, um dos filhos, ele era da menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim. Era a menor tribo. E ele era um dos filhos mais novos. Ele era um jovem. Olhando pelo lado natural, existiam homens prontos que naquela situação poderiam estar tentando salvar alguma coisa. Porque se você ler o contexto todo, eles plantavam, e aí quando os inimigos vinham, eles vinham, colhiam a plantação dele enquanto eles se escondiam na caverna. E lá eles ficavam retroagidos. Então, ele toma uma decisão no coração dele. Diz: olha, os inimigos vêm aqui, saqueiam tudo que nós plantamos, eles desfazem toda a nossa produção, recolhem tudo aquilo que nós estamos trabalhando há dias para que a gente possa se manter. Isso está errado. Ele começou a se revoltar dentro dele, não aceitar aquilo como verdade. Ele começou a ver aquela dificuldade e ao invés de se esconder, ele foi se apresentar para fazer alguma coisa. E ele começa a dizer isso, a preparar isso. Ele foi, pegou lá o trigo que ele havia colhido e ele foi para o lagar. Todo mundo já sabe, isso aqui já não é nada novo para ninguém, mas o lagar era um lugar onde eles pisavam as uvas, né? Onde eles pisavam as uvas. Aquilo não era um lugar apropriado para que ele pudesse pegar o trigo e estar malhando o trigo ali. O trigo geralmente era malhado na eira. Era justamente num lugar plano, um chão de terra mesmo, onde eles faziam lá o serviço. Mas como não tinha lugar habituado para isso, o que ele fez? Vou malhar onde dá. Quer dizer, eu estou adaptando a situação para que eu possa guardar um pouco daquilo que os nossos adversários vêm roubar. E aí eu vou fazer uma pergunta. O que muitos, às vezes, de nós, falo de nós porque eu me incluo também, temos feito quando vêm as afrontas, quando vêm as situações, e nós temos que defender alguma coisa? O que nós fazemos? Se escondemos e ficamos, é difícil vencer isso aí. Ou nós mostramos a nossa cara, nos apresentamos para tentar resolver de alguma forma. Existem os dois lados da moeda. E justamente o lado que nós optamos por escolher é o lado que depois Deus vai olhar e vai recompensar da mesma maneira. Deus olha para ele e vê ele tomar naquele tipo de atitude. Deus fica feliz positivamente. Fica alegre com aquele tipo de atitude. Justamente porque ele olha uma pessoa que, dos que estavam ali, não era o mais preparado, não era o mais propício para aquilo, mas era alguém que estava desejoso de guardar alguma coisa, de fazer algo para que aquela situação fosse revertida, para que ele tivesse o que se manter. Eu fico imaginando, irmãos, todos os dias o pessoal chegava lá, os inimigos chegavam, isso já era de costume, e eles se escondiam nas cavernas, o que eles haviam plantado, os inimigos vinham, roubavam e seguiam. E eles escondidos lá. Ele disse: não, eu vou pegar aqui, eu vou fazer alguma coisa. Já que não tem lugar apropriado, eu vou criar uma situação para eu salvar o pouco que tem. Mas eu não vou ficar sem fazer nada. Essa é uma coisa que muita gente ainda não entendeu. Tem coisas que muita gente vai deixar de lado, não vai querer fazer, porque ele acha que aquilo é difícil. E é justamente as pessoas que pegam aquelas coisas difíceis para resolver, e elas conseguem resolver, que elas se tornam pessoas de destaque. Eu já trabalhei em um local que eu vi pessoas lá que tudo eles botavam dificuldade.
Tudo tinha uma dificuldade. Tudo era o patrão que era ruim. Tudo era o patrão que tinha que resolver porque ele não ia trabalhar com aquela qualidade. E o cidadão não era nem isso tudo. Ele disse, mas o que custa o cidadão ir lá e fazer aquilo ali só para resolver a situação temporariamente até o patrão chegar e fazer o que tem que ser feito. Mas eles simplesmente deixavam de fazer. Às vezes marcavam um serviço, trabalhava com prestação de serviço, marcavam o serviço como vendedor, aí diziam, não dá para cumprir, não tem ferramenta. Eu digo, não tem ferramenta, está faltando manutenção. E dava para fazer, não era uma coisa que era função dele, não era responsabilidade dele. Mas como alguém que está habituado a reinventar, a fazer alguma coisa para que as coisas venham a fluir, né? Ele não ia ficar colocando dificuldade. Porque tem gente que coloca dificuldade para tudo. Tem gente que coloca dificuldade para todas as coisas. É fato, irmãos, que no país que a gente vive, tem muita coisa que é sucateada. É ou não é? Alguém trabalha num lugar que tem muita coisa que é sucateada e você tem que se reinventar para poder funcionar aquele ambiente? Felizmente tem. Eu acho que aqui todo mundo é próspero. Glória a Deus por isso, né? Não precisa trabalhar em lugar assim. Mas quem sabe alguém trabalha num ambiente assim e que ele tem que se reinventar para que possa funcionar. Não estou dizendo que isso seja o certo. Amém? Não estou dizendo que isso seja o legal. O legal é que tudo esteja apropriado. Mas se tiver alguma situação inapropriada, o que estamos fazendo para que aquele dia não seja perdido, mas aquele dia seja um dia ainda assim produtivo? Dá para entender? Ainda assim seja um dia produtivo, justamente por quê? Porque eu fiz uma parte. Ainda que não era a minha função, mas eu organizei para que funcionasse. Eu organizei para que aquilo fosse para frente. Não parasse. Porque um dia de trabalho parado, irmãos, não é só um recurso que se perde, né? É muita coisa em jogo. Principalmente quem trabalha com prestação de serviço, se um dia você falha de ir naquele lugar, se a pessoa tiver com pressa, se ela quiser resolver alguma coisa, você perde aquele cliente, vem outro que está apropriado para fazer e faz. E ali é um dia perdido. É um cliente a menos. E automaticamente, não é só um cliente. O pastor falou uma época aqui sobre multiplicação. Quem lembra? Falou sobre multiplicação. Você perde um, você não perde um, você perde vários. Que quando você perde um, aquele um que você perdeu, ele poderia te indicar, agora ele vai indicar para outro. Verdade ou mentira? Verdade. Ele vai indicar para outro. Porque perdeu. Ah, mas não está apropriado para mim trabalhar, não sei trabalhar desse jeito. É fato. Tem coisas que não dá mesmo para trabalhar, se não tiver tudo certinho, apropriado. Mas tem coisas que dá para você dar alguma força para que aquilo venha fluir. Diga glória a Deus por isso. Para fluir as coisas. Talvez não era aquele o desejo do dono da empresa, o dono do lugar onde eu trabalho. Mas eu tenho que olhar dessa forma. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para mim mesmo, como se fosse meu. E aí eu tenho um funcionário que está precisando de fazer alguma coisa, ele poderia fazer, ele não faz, por birra. Eu estou aqui mesmo, eu estou cumprindo meu horário, vou ganhar meu salário. Miserável. Não vai ganhar absolutamente nada. Quando perder aquela oportunidade, ele não vai encontrar lugar nenhum aberto. Nem adianta pedir para Deus, porque se nas coisas mínimas, às vezes, deixamos de fazer, quem dirá nas coisas superiores? Né? É muito interessante a gente entender isso. Ele olhou para aquela situação, ele poderia ter ficado zangado com os homens, que ninguém se prontificava. Ele disse, não, eu vou malhar o trigo no lagar, fazer alguma coisa. E aí vem o versículo seguinte, o versículo 12. Que diz assim o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo, ele era um enviado de Deus. Geralmente na antiga aliança, nós vamos ver muito essa expressão. E apareceu o anjo do Senhor. Justamente porque, como eles não tinham um culto direto como nós temos hoje, Deus enviava, usava vários meios para falar com os seus servos. Hoje ele usa a palavra. Glória a Deus. Não adianta esperar sonho, revelação, interpretação, não vai acontecer nada. Hoje ele vai falar por intermédio da palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falava de várias maneiras aos pais pelos profetas. Mas hoje ele fala por intermédio da palavra. A palavra é o Filho, Jesus. Então ele fala para ele, olha, o anjo aparece dizendo, né, trabalhando com ele de forma positiva. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão
valoroso. Eu até anotei isso aqui para mim não esquecer. Ó, Deus valoriza pessoas que não se entregam às dificuldades da vida. Ele poderia se entregar também. Ah, vou me esconder aqui também. Não tem nada para fazer. E aí Deus começou a olhar para ele de forma diferenciada. Deus começa a olhar para ele de uma forma diferenciada. Alguém que se prontificou para não deixar com que tudo se perdesse. Deus olha e diz, espera aí, tem alguém diferente. Tem alguém que, se o negócio apertar, ele não vai se entregar facilmente. É desse tipo de gente que eu quero pegar e fazer dele gente grande. Glória a Deus por isso, irmãos. Não se entrega. E o Gideão se tornou o que se tornou, né? A gente não vai ler aqui a história do Gideão. Mas o que aconteceu futuramente com ele? Não demorou, Deus começou a conversar com ele, ele é até um pouco triste. Pô, o Senhor era conosco, então cadê os feitos do Senhor que é conosco? Aí Deus começou a falar com ele. Vai nessa tua força, varão. Fica tranquilo. Que ele quis ali dizer, né? Por que o Senhor é conosco, nós estamos passando por isso? É uma indagação que muita gente faz. Só que elas não entendem que não depende de Deus, depende delas. Amém? É isso que muita gente não entende. Eu estou sofrendo, se Deus existisse, eu saía desse sofrimento. Deus está disponível para todo mundo. Mas nem todo mundo está disponível para Deus. E quanto maior são as dificuldades que a gente vem enfrentar, maior o aprendizado que a gente tem. Quanto maior é a dificuldade que eu enfrento e eu consigo desenrolar aquela situação, muito maior o aprendizado que eu tiro daquelas coisas. Tem coisas na vida que com certeza muita gente não queria passar. Não sei aqui como é que funcionou para algumas pessoas, mas tem gente que chegou num lugar para trabalhar numa função. Com o passar do tempo, você foi crescendo. E depois cresceu e se tornou uma outra pessoa dentro daquele mesmo lugar. Mudou de função, né? Foi promovido de alguma forma. Isso acontece por quê? Porque aquela pessoa foi valorizada. Algo apareceu na vida dela que os superiores observaram e disseram, dá para tirar ele dessa função inferior e colocar ele numa função melhor. O salário dele era 1.800, agora é 3.600. Glória a Deus. E daqui a pouco, se ele se destacar um pouco mais, sai de 3.600 para 7.200. Porque Deus trabalha com multiplicação. Amém? Nunca com subtração. Subtração é coisa do diabo. Diga amém por isso? É coisa do diabo, subtrair. Com Deus é só multiplicação. Então, mas entenda bem a questão. Ele teve essa condição. Deus olha para ele, varão valoroso. Que tinha mais valor do que os outros. Mas por qual motivo? Porque não se entregou facilmente. Viu dificuldades, mas soube encarar aquela dificuldade. Não fique escondendo. E aí tem umas coisas para resolver. Quem é que vai resolver? Tem gente que se esconde, né, de problema. Né? Não quero saber não, já tenho muito. Não pode esquecer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se quer algo a mais, pode ter certeza que as cobranças vão ser maiores. Né? As cobranças vão ser muito superiores. Aí vem a outra questão. 1 Samuel, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Vou comentar rapidinho, só 2 versículos também. Tá? Porque a história você já conhece. Eu acho que se a gente abrir a Bíblia toda aqui, como nós somos conhecedores da palavra, você já ouviu falar sobre todos esses assuntos, né? O que vale é o entendimento de hoje. Não se habitue a facilidades. Não espere facilidade em lugar nenhum. Olha só. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Eu vou ler com você o versículo 1 e 2. Diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Leia comigo isso aí. E todo homem o quê? Endividado. E todo homem de espírito desgostoso. E este se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Eu estava meditando nisso aqui. Estava até conversando com o pastor Brandão. Estava ali conversando um pouquinho. A gente estava meditando junto. E eu estava olhando. Eu disse, meu Deus, esse homem, o Davi, ele já tinha sido recebido a unção de rei. Mas quem era rei em Israel ainda era Saul. Ele não tinha posição. Inclusive, ele estava sendo um refugiado, porque o Saul estava atrás dele para o matar.
ele não era ninguém, ele era um refugiado. Ele estava fugindo da morte por intermédio de Saul. E ele chega, se esconde naquela caverna de Adulão. A sua família o encontra lá. As mulheres, os filhos, os pais. E depois disso, vêm vários homens que estavam em situações decadentes. E se aproximaram dele também. Diz aí, ó, juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Só gente com dificuldade, ó. Todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. Você sabe o que é isso aqui? É pessoa que já tem problema e chega para ela mais problemas. Tem gente que quando chega mais problema, o que ela faz? Sai daqui que eu já tenho os meus problemas, eu quero nem saber. Eu já tenho tanta luta, você ainda vem com mais luta para cá. Vai, embora. Sai de mim, é isso aí mesmo. Né? Mas imediatamente ele se faz chefe daquelas pessoas. Deus começa a olhar para aquele rapaz e dizer: eu escolhi a pessoa certa para que reine em Israel depois de Saul. Saul já havia sido reprovado mesmo. Ainda estava reinando mesmo, que ainda estava vivo, né? Naquela época existia a monarquia. O rei tinha que morrer para alguém assumir o seu lugar, né? Não era assim, tu sai e eu entro. Não, tinha que morrer primeiro para depois assumir alguém. Então Davi já estava ali naquela condição e ele viu aqueles problemas e ele encarou. Eu faço essa pergunta: será que nós temos encarado os problemas ou estamos fugindo dele? Lá na empresa o chefe ainda me deu mais uma responsabilidade e não aumentou o meu salário. Eu estou muito chateado. Trabalha, o salário vai aumentar. Se ele não fizer, ele vai fazer alguma coisa acontecer, mas vai ter que aumentar. Amém? Alguma coisa vai ter que aumentar. Mas me deu algumas responsabilidades e agora ficou sobrecarregado. Eu entendi uma coisa. Quando a gente tá iniciando na caminhada, eu falo de mim mesmo. Algum tempo atrás, eu tinha uma mentalidade, né? Eu só conseguia fazer uma coisa por vez. Eu cheguei num lugar onde eu tive que trabalhar e fazer a obra simultaneamente, e eu entendi que eu precisava ser mais ligeiro do que eu era anteriormente. Ou eu fazia isso, ou ia ser fracassado nas duas coisas. Eu não ia render em nenhum lugar e nem no outro. Foi o melhor tempo da minha vida, rendi bem nos dois lugares. Mas eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Alguém me mandava fazer algo, eu já resolvia aquilo e já estava resolvendo outro. E eu comecei a resolver várias coisas simultaneamente. A minha mente começou a melhorar. Eu comecei a entender, né? As coisas não são só uma coisa. Eu não posso viver uma coisa só. Várias coisas vão surgir e eu não posso correr daquilo. Porque se eu quero ser grande em alguma coisa, eu tenho que entender que vão vir muitas coisas simultaneamente. E se eu não me preparar agora, lá na frente eu passo vergonha. Você entende isso? Várias vezes. Tem muita coisa que você vai enfrentar que lá atrás você aprendeu. Hoje já criou estrutura. Hoje você tira de letra, você nem se estressa. Você já criou estrutura para isso. Glória a Deus. Criei estrutura. Isso não é dificuldade para mim mais. Eu já tenho experiência. Então Davi vê aquelas pessoas, ao invés de chutar, não, cada um no seu canto, eu já tenho meus problemas. Já estou aqui fugindo do rei, o rei quer me matar. Não sei nem o que eu vou fazer com minha família que está aqui do meu lado. Muito pelo contrário. Se fez chefe, não era qualquer gente não. 400 homens. Era problema demais. Uma pessoa só tem problema para Dedéu? Tem ou não tem? Imagina 2, 3, 4, 400. Era muita gente. Ele fala lá, gente endividada, gente que estava apertada na vida, gente desgostosa, talvez até com vontade de morrer. Foi esse tipo de gente que ele conseguiu levantar. Não foi só ele não. Os que com ele estavam também cresceram. Desses aí, 37 se tornaram seus valentes quando ele se tornou rei. Homens que um só se tornou tão ilustre que matou 800 homens uma vez só. Enfrentou 800 e venceu. Homens que estavam prestes a ser destruídos. Davi chefiou aquelas pessoas. O galardão dele é muito grande. Porque ele estava basicamente também numa situação de opróbrio. Mas não ficou se medindo por aquilo. Viu a dificuldade, enfrentou. Mas não enfrentou sozinho não. O versículo 3, para a gente terminar essa parte. Versículo 3 diz: E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e a minha mãe convosco,
até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Veja que ele entendeu que ele ia ter que enfrentar algumas situações. Ele disse, olha, eu quero trazer para vocês aqui os meus pais. Eu estou com minha família, tenho minha esposa, as crianças e tal. Eu tenho minha família que eu quero deixar aqui com vocês, o rei dos Moabitas. Se você me permite ficarem aqui, que eu vou orar a Deus, saber de Deus, o que Ele quer de mim e desses homens que estão comigo. Ele foi orar. Ele encarou aquela situação, mas ele não encarou só com a sua experiência, com as batalhas que ele já havia vencido, né? Mas ele foi buscar a direção de Deus para que ele pudesse ter a estrutura por ele e para ajudar aqueles homens também a vencer. E Deus começou a olhar. Cidadão diferenciado, não foge da luta. No hino do nosso país tem, né? O brasileiro não foge à luta. Tem uns que fogem aí. Aquela letra ali do hino fica só no hino mesmo, né? Mas tem muitos que não fogem da luta. Enfrentam uma situação de cabeça erguida e sabe, daqui eu vou criar experiências para a vida. Aqui eu estou criando uma estrutura. Eu não estou habituado a facilidades. Eu sei que a bênção, às vezes, ela vem disfarçada de muitas lutas. Você acredita que a bênção vem disfarçada de luta? Vem muitas. Disfarçada. Chega um problema para você resolver. Você resolve, aquele fica bonitinho, a pessoa chega, agora você é o responsável por isso. E você fica. Tem gente que não quer saber de resolver problema. Eu vou comentar. Zacarias, um sacerdote de Deus, já estava chegando à velhice. A mulher dele, a Isabel também, que era prima de Maria, né? Mãe de Jesus. E ele estava ali no sacerdócio. Eu fico imaginando, todas as vezes que vinha alguém pedir oração por ele como sacerdote, pegava o sacerdote, queria que você orasse pela minha mulher, que ela não tem filho. Era arriscado ele dizer, se ele não tivesse ligado com Deus, ele dizer, a minha também não tem, eu estou orando pela mesma coisa, né? Mas ele falou isso em algum momento? A Bíblia não relata. Muito pelo contrário. Acreditamos que na mesma proporção que ele estava zelando por fazer pelas pessoas, Deus estava tratando dele. Tanto é que um dia ele estava lá oferecendo sacrifícios, como sacerdote que ele era, e Deus aparece para ele e fala que ele teria um filho. Deus até teve que emudecer ele, porque ele não acreditou, né? Teve que deixar ele mudo, porque ele não acreditou. Ele estava habituado à facilidade do normal, né? Jovens podem ter, eu já velho não tenho mais. Ele não tinha orado por isso? Isso iria acontecer. Você orou? Os projetos que você colocou aqui diante do altar, que trouxe para a gente orar, você acredita que nós somos homens de Deus, estamos orando por você? Você trouxe, você acredita. Então se você acredita, isso é imputado como justiça para você. Você vai receber. Glória a Deus por isso. Independente de qualquer situação, você vai receber. Você está plantando sementes. Você está acreditando na mensagem. Vai acontecer. Fique tranquilo. Agora não fuja de luta. Tem uma luta, tem uma batalha. Já tenho tanto problema, não quero saber disso não. Enfrenta, tenta resolver. Quando precisar de alguém que resolve o problema, vão te indicar. Quando precisaram de alguém para tocar harpa, tinha quem? Davi. Tem um filho de Jessé, o belemita, ele sabe tocar harpa. É homem de gentil presença. É homem que tem um aspecto, um semblante bom. A presença dele é boa, agradável. Ele sabe falar bem, eloquente. Era o bom testemunho dele. E Davi chega lá, né? Para tocar harpa. E foi ali que ele teve o primeiro contato com o rei, que depois substituiu esse rei. Dá para você entender como que as coisas começam? Começam naquela proporção. Vem disfarçada de uma luta, mas depois se torna uma grande bênção. Para quem não fica aderindo à vida apenas facilidades. Eu esperei que lá nesse lugar onde eu trabalho me desse todas as ferramentas. Tem lugar que não vai lhe dar ferramenta nenhuma. Vai ter que se virar. E nesse se virar é que Deus vai ver a sua condição de reinventar. E aí é a hora dele prosperar. De exaltar aquele que ele vê que realmente está habituado a lutar. E não ficar esperando que alguma coisa aconteça. Amém? Vamos orar então? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Fica firme nessa palavra. Esteja habituado às lutas. Mas eu vou viver a vida toda na luta. Não, a Bíblia fala que teve um tempo que o povo de Israel viveu sem luta. Glória a Deus por isso.
Teve um tempo que eles viveram tranquilos, sem lutas. Mas vai ter aquele tempo que vai vir luta. E quando vier, eu quero estar habituado a vencer. Eu não fiquei aderindo apenas a facilidades. Quando vierem desafios, a gente pega esses desafios e vamos vencer, vamos destrinchar. Em nome de Jesus.